Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 16. Chokmah, a segunda Sefira. Título: Chokmah, Sabedoria. Hebraico: Shet, Ka, Men, Re. Imagem mágica: uma figura masculina barbada. Situação na árvore, na cabeça do pilar da misericórdia no triângulo superno. Texto etzirático: o segundo caminho é chamado de inteligência iluminadora. É a coroa da criação, o esplendor da unidade, igualando-a. É exaltado acima de todas as cabeças e é chamado pelos cabalistas de segunda glória. Títulos dados a Chokmah: poder de Yetzirah. A. Abba, o Pai Superno. Tetragrammaton. Iod do Tetragrammaton. Nome de Deus: Jeová. Arcanjo: Ratziel. Ordem dos anjos: Alfanim, rodas. Chakra mundano: Maslot, o zodíaco. Experiência espiritual: a visão de Deus face a face. Virtude: devoção. Vício: correspondência no microcosmo, o lado esquerdo do rosto. Símbolos: o lingam, o falo, o iod do Tetragrammaton, o manto interior da glória, a pedra de pé, a torre, a vara elevada do poder, a linha reta. Cartas de tarô: os 4 2. 2 de paus: domínio. 2 de copas: amor. 2 de espadas: paz restaurada. 2 de pentagramas: mudança harmoniosa. Cor em Atzilut: azul suave puro. Bria: cinza. Yetzirah: cinza pérola, iridescente. Assia: branco salpicado de vermelho, azul e amarelo. Cada fase da evolução começa por estar em um estado de força instável e prossegue através da organização para o equilíbrio. O equilíbrio tendo sido alcançado, nenhum desenvolvimento posterior é possível sem mais uma vez ultrapassar a estabilidade e passar por uma fase de forças conflitantes. Como já vimos, Keter é o ponto formulado no vazio. De acordo com a definição de Euclides, um ponto tem posição, mas não tem dimensões. Se, no entanto, um ponto pode ser concebido como se estendendo pelo espaço, ele se torna uma linha. A natureza da organização e evolução dos 3 supernos é tão remota de nossa experiência que só podemos concebê-los simbolicamente, mas se concebermos o ponto primordial que é Keter como sendo estendido para a linha que é Chokmah, teremos uma representação simbólica tão adequada quanto podemos esperar alcançar em nosso atual estado de compreensão. 2. Esta energia que flui para a frente, representada pela linha reta ou pela haste de poder erguida, é essencialmente dinâmica. É, de fato, o dinamismo primário, pois não podemos conceber a cristalização de Keter no espaço como um processo dinâmico. Ele participa, antes, de um estático da limitação do informe e livre nos laços da forma, por mais tênue que essa forma possa ser aos nossos olhos. 3. Os limites da organização de tal forma tendo sido alcançados, a força sempre afluente do manifesto transcende suas limitações, exigindo novos modos de desenvolvimento, estabelecendo novos relacionamentos e tensões. É essa saída de força desorganizada e descompensada que é Chokmah, e porque Chokmah é uma sefira dinâmica, sempre a fluir em energia ilimitada, fazemos bem em vê-la como um canal para a passagem de força em vez de um receptáculo para o armazenamento de força. 4. Chokmah não é uma sefira organizadora, mas é o grande estimulador do universo. É de Chokmah que Bina, a terceira sefira, recebe seu influxo de emanação, e Bina é a primeira das sefirot organizadoras e estabilizadoras. Não é possível entender nenhuma das sefirot pareadas sem considerar sua companheira, portanto, para entender Chokmah, teremos que dizer algo sobre Bina. Note-se, então, que Bina é atribuída ao planeta Saturno e é chamada de Mãe Superior.
5. Em Binney Shockman, temos o positivo e o negativo arquetípicos, a masculinidade e a feminilidade primordiais, estabelecidas enquanto o semblante não contemplava o semblante e a manifestação era incipiente. É desses pares primários de opostos que os pilares do universo brotam, entre os quais é tecida a teia da manifestação. 6. Como já notamos, a árvore da vida é uma representação diagramática do universo na qual os aspectos positivo e negativo, masculino e feminino são representados pelos dois pilares de misericórdia e severidade que os flanqueiam. Pode parecer estranho para o pensamento desinformado que o título de misericórdia deva ser dado ao pilar masculino ou positivo, e o de severidade ao pilar feminino. Mas quando se percebe que o tipo dinâmico de força masculina é o estimulador da construção e evolução, e que o tipo feminino de força é o construtor de formas, será visto que a nomenclatura é adequada, pois a forma, embora seja construtora e organizadora, é também a limitadora. Cada forma que é construída deve, por sua vez, ser superada, perder sua utilidade, assim, tornar-se um obstáculo à vida em evolução e, portanto, o portador da dissolução e decadência, que levam à morte. O pai é o doador da vida, mas a mãe é a doadora da morte, porque seu útero é o portão de entrada para a matéria, e através de sua vida é animada na forma, e nenhuma forma pode ser infinita ou eterna. A morte está implícita no nascimento. 7. É entre esses dois aspectos polarizadores da manifestação, o pai superno e a mãe superna, que a teia da vida é tecida, almas indo e voltando entre eles como a lançadeira de um tecelão. Em nossas vidas individuais, em nossos ritmos fisiológicos e na história da ascensão e queda das nações, observamos a mesma periodicidade rítmica. 8. Nestes, o primeiro Sefirot pareado, temos a chave para o sexo, o par de opostos biológicos, masculinidade e feminilidade. Mas o pareamento de opostos não ocorre apenas no tipo, mas também no tempo, e temos épocas alternadas em nossas vidas, em nossos processos fisiológicos e na história das nações, durante as quais atividade e passividade, construção e destruição prevalecem alternadamente. O conhecimento da periodicidade desses ciclos faz parte da sabedoria secreta, guardada e antiga dos iniciados, e é elaborado astrológica e cabalisticamente. 9. A imagem mágica de Shockman e os símbolos atribuídos a ela confirmam essa ideia. A imagem mágica é a de um homem barbudo, barbudo para indicar maturidade, o pai que provou sua masculinidade, não o homem virgem não testado. A linguagem simbólica fala claramente, e o lingam dos hindus e o falo dos gregos são o órgão gerador masculino em suas respectivas línguas. A pedra em pé, a torre e a vara erguida significam o mesmo membro viril em sua forma mais potente. 10. Não se deve pensar, no entanto, que Shockman é um símbolo fálico ou sexual e nada mais. É principalmente um símbolo dinâmico ou positivo, pois a masculinidade é uma forma de força dinâmica, assim como a feminilidade é uma forma de força estática, latente ou potencial, inerte até que o estímulo seja dado. O todo é maior que a parte, e Shockman e Binah são todos dos quais o sexo é uma parte. Ao compreender a relação que o sexo tem com a força polarizadora como um todo, encontramos a chave para a compreensão correta do sexo, e podemos avaliar contra um padrão cósmico os ensinamentos da psicologia e da moralidade relacionados a ele. Também podemos ver como acontece que a mente subconsciente do homem pode representar os sexos por tantos e tão diversos símbolos, como os freudianos afirmam, e por que a sublimação do instinto sexual é possível, como os moralistas afirmam. A manifestação, então, é sexual na medida em que ocorre sempre em termos de pares de opostos, e o sexo é cósmico e espiritual porque tem suas raízes nas três supernas. Devemos aprender a não dissociar a flor aérea da raiz terrestre, pois a flor que é cortada de sua raiz murcha, e suas sementes são estéreis, enquanto a raiz, segura na mãe terra, pode produzir flor após flor e levar seus frutos à maturidade. A natureza é maior e mais verdadeira do que a moralidade convencional, que muitas vezes não passa de tabu e totemismo. Felizes as pessoas cuja moralidade incorpora as leis da natureza, pois elas levarão vidas harmoniosas e aumentarão e se multiplicarão e possuirão a terra.
Infelizes as pessoas cuja moralidade é um sistema selvagem de tabus projetado para propiciar um holote imaginário de uma divindade, pois serão estéreis e pecaminosos. Igualmente infelizes as pessoas cuja moralidade ultraja a santidade do processo natural e ao colher a flor não têm consideração pelo fruto, pois serão doentes de corpo e corruptos de estado. 11. Em Shokma, então, devemos ver tanto a palavra criativa que disse haja luz, quanto o lingam de Siva e o falo adorado pelas bacantes. Devemos aprender a reconhecer a força dinâmica e reverenciá-la onde quer que a vejamos, pois seu nome divino é Jeová Tetragrammaton. Nós a vemos na cauda aberta do pavão e na iridescência do pescoço da pomba, mas também a ouvimos no uivo do gato e a sentimos no fedor do bode. Da mesma forma, a encontramos nos aventureiros colonizadores das épocas mais viris de nossa história, notavelmente as de Elizabeth e Vitória, ambas mulheres. Nós a vemos novamente no homem diligente em seu trabalho, extenuante em sua profissão, para que seu lar possa ser provido. Todos esses são tipos de Shokma, cujos títulos adicionais são Abbapai. Em todas essas manifestações, vejamos o pai, o doador da vida ao não nascido, bem como o macho desejando sua companheira. Assim, teremos uma perspectiva mais verdadeira em questões de sexo. A atitude vitoriana, em sua reação contra a grosseria da restauração, praticamente chegou ao padrão das tribos mais primitivas, que, os viajantes nos dizem, não associam a união dos sexos com a produção de descendentes. 12. Disse que a cor de Shokma é cinza, em seus aspectos mais elevados, cinza pérola, e iridescente. Nisto vemos o véu da luz branca pura de Keter descendo em seu caminho de emanação em direção a Bina, cuja cor é preta. 13. Disse que o chakra mundano, ou manifestação física direta de Shokma, é o zodíaco, chamado em hebraico Maslot. Vemos, portanto, que os antigos rabinos entenderam corretamente o processo de evolução do nosso sistema solar. 14. O texto yezirático atribuído a Shokma é, como de costume, extremamente obscuro em sua formulação. No entanto, podemos reunir dele certas dicas iluminadoras. O segundo caminho, como ele denomina a Shokma, ele chama de inteligência iluminadora. Já nos referimos à palavra criativa que disse haja luz. Entre os símbolos atribuídos a Shokma em 777, sistema Madhya-Scrovley, está o do manto interior da glória, um termo gnóstico. Essas duas ideias, tomadas em conjunto, levam a imaginação para a ideia da vida animadora, o espírito iluminador. É a força masculina que implanta a centelha fecundante no óvulo passivo em todos os planos e transforma sua latência inerte na construção ativa do crescimento e da evolução. É a força dinâmica da vida, que é espírito, que anima o barro da forma física e constitui o manto interior da glória que é usado por todos os seres nos quais está o sopro da vida. Força incorporada na forma, e forma animada pela força, é significada pela inteligência iluminadora e pelo manto interior da glória. 15. O texto yezirático também chama Shokma de coroa da criação, implicando assim que, como Keter, ela é ofuscante e externa, em vez de iminente e absorvida, no universo manifestado. Na verdade, é a força viril de Shokma que dá o impulso à manifestação e, portanto, é anterior à própria manifestação. A voz do Logos clamava haja luz muito antes que as águas fossem separadas das águas e o firmamento aparecesse. Essa ideia é ainda mais confirmada na frase do texto yezirático que fala de Shokma como o esplendor da unidade, igualando-a, indicando assim claramente sua afinidade com Keter, unidade, em vez de com os planos de forma dualística. A palavra esplendor, como usada aqui, indica claramente uma emanação, ou brilhar, e nos ensina a pensar em Shokma como a influência emanante do ser puro, em vez de uma coisa em si. Isso novamente nos leva a uma apreensão mais verdadeira do sexo. Que fique bem claro, no entanto, que a esfera de Shokma não tem nada a ver com cultos de fertilidade como tais, exceto que a masculinidade, força dinâmica, é a principal doadora de vida e chamadora para manifestação.
Embora as manifestações superiores e inferiores da força dinâmica sejam as mesmas em essência, elas estão em níveis diferentes. Príapo não é idêntico a Jeová. No entanto, a raiz de Príapo deve ser encontrada em Jeová, e a manifestação de Deus Pai deve ser encontrada em Príapo, como é indicado pelo fato de que os rabinos chamam Chokma de Iod do Tetragrammaton, e Iod é idêntico a Lingon em sua fraseologia. 16. É curioso que o Sefer Yetzirah diga de duas das Sefirot que elas são exaltadas acima de todas as cabeças, uma declaração contraditória. Ainda assim, no fato de que é feito com relação a Chokma e Malkut, a iluminação para nós se ponderarmos seu significado. Chokma é o Pai Celestial, Malkut é a Mãe Inferior, e o texto que declara sua exaltação acima de todas as cabeças também diz que ela está sentada no trono de Bina, a Mãe Superior, a contraparte negativa de Chokma. Agora, Chokma é a forma mais abstrata de força, e Malkut é a forma mais densa de matéria. Então, nesta declaração, temos uma dica de que cada um desses pares de opostos extremos é a manifestação suprema de seu próprio tipo, e ambos são igualmente sagrados em suas diferentes maneiras. 17. Devemos distinguir entre o rito da fertilidade, o rito da vitalidade e o rito da iluminação ou inspiração, que invoca as línguas pentecostais de fogo. O culto da fertilidade visa a reprodução pura e simples, seja de rebanhos, campos ou esposas, pertence a Yesod e não tem nada a ver com o culto da vitalidade, que pertence a Netzash, a esfera de Vênus Afrodite. Isso diz respeito a certos ensinamentos esotéricos muito importantes sobre o assunto das influências vitalizantes ou magnéticas que os sexos têm um sobre o outro, independentemente da relação física, e será tratado quando Netzash, a esfera de Vênus, for considerada. 18. O rito de Chokma, se assim pode ser chamado, está relacionado ao influxo de energia cósmica. Ele é sem forma, sendo o impulso puro da criação dinâmica, e sendo sem forma, a criação que ele dá origem pode assumir toda e qualquer forma, daí a possibilidade de sublimar a força criativa de seu aspecto puramente priápico. 19. Até onde sei, não há cerimônia mágica formal de nenhuma das três supernas. Elas só podem ser contatadas por meio da participação em sua natureza essencial. Keter, ser puro, é contatado quando ganhamos a realização da natureza da existência sem partes, atributos ou dimensões. Essa experiência é apropriadamente chamada de transe da aniquilação, e aqueles que a experimentam andam com Deus e não estão, pois Deus os levou. Portanto, a experiência espiritual atribuída a Keter é a da união divina, da qual se diz que aqueles que a experimentam entram na luz e não saem mais. 20. Para contatar Chokma, devemos experimentar a onda da energia cósmica dinâmica em sua forma pura, uma energia tão tremenda que o homem mortal é fundido em ruptura por ela. Está registrado que quando Semele, mãe de Dionísio, viu Zeus, seu amante divino, em sua forma divina como trovejante, ela foi explodida e queimada, e deu à luz seu filho divino prematuramente. A experiência espiritual atribuída a Keter visão de Deus face a face, e Deus, Jeová, disse a Moisés, não poderás olhar para minha face e viver. 21. Mas embora a visão do Pai Divino atinja os mortais como fogo, o Filho Divino vem familiarmente entre eles e pode ser invocado pelos ritos apropriados, bacanal no caso do Filho de Zeus, e a Eucaristia no caso do Filho de Jeová. Assim, vemos que há uma forma inferior de manifestação, que nos mostra o Pai, mas que esse rito deve sua validade somente ao fato de que deriva sua inteligência iluminadora, seu manto interior de glória, do Pai, Chokma. 22. O grau de iniciação correspondente a Chokma é dito ser o de Magus, e as armas mágicas atribuídas a esse grau são o falo e o manto interior de glória. Isso nos ensina que esses símbolos têm um significado microcósmico ou psicológico, bem como macrocósmico ou místico. O manto interno da glória deve certamente significar a luz interna que ilumina todo homem que vem ao mundo, a visão espiritual pela qual o místico discerne coisas espirituais, a forma subjetiva da inteligência iluminadora mencionada no texto yetzirático. 23. O falo ou Lingon é dado como uma das armas mágicas do iniciado operando o grau de Chokma. Isso nos diz que um conhecimento do significado espiritual do sexo e do significado cósmico da polaridade diz respeito a esse grau.
Qualquer um que possa ver abaixo da superfície em coisas místicas e mágicas não pode deixar de estar ciente do fato de que na compreensão da tremenda e misteriosa potência, que chamamos de sexo em uma de suas manifestações, está a chave para muito. Não é à toa que as imagens sexuais permeiam as visões do vidente, do cântico dos cânticos ao castelo interior. 24. Não se deve pensar a partir disso que eu defendo ritos orgiásticos como o caminho da iniciação, mas posso também dizer claramente que sem a compreensão correta do aspecto esotérico do sexo, o caminho é um beco sem número saída. Freud falou a verdade para esta geração quando apontou o sexo como uma chave para a psicopatologia. Ele errou, na minha opinião, quando fez dele a única chave para a alma de 9 câmaras do homem. Assim como não pode haver saúde do subconsciente sem harmonia da vida sexual, também não pode haver trabalho positivo ou dinâmico no plano da superconsciência a menos que as leis da polaridade sejam compreendidas e observadas. Para muitos místicos, buscando o refúgio da matéria no espírito, esta pode ser uma afirmação difícil, mas a experiência provará que é verdadeira, portanto, deve ser dita, embora possa haver poucos agradecimentos por dizê-la. 25. A tremenda descida da força Chokmah invocada através do nome divino de 4 letras vem do iod macrocósmico para o iod microcósmico, e então é sublimada. A menos que a mente subconsciente esteja livre de dissociações e repressões, e todas as partes da natureza multifacetada do homem estejam coordenadas e sincronizadas, reações e sintomas patológicos são o resultado dessa descida. Isso não significa que o invocador de Zeus seja necessariamente um adorador de Príapo, mas significa que nenhum homem pode sublimar uma dissociação. Quando o canal está livre de obstruções, a força de descida pode girar em torno do nadir e se tornar uma força de subida que pode ser direcionada para qualquer esfera ou transformada em qualquer canal desejado, mas, goste ou não, será uma força de descida antes de ser uma de subida, e a menos que nossos pés estejam firmemente plantados na terra elemental, seremos como odres de vinho estourando. 26. Todo ocultista prático sabe que Freud falou a verdade, mesmo que não seja toda a verdade, mas eles têm medo de dizer isso por medo de serem acusados de adoração fálica e práticas orgiásticas. Essas coisas têm seu lugar, embora não seja no templo do Espírito Santo, e negar-lhe seu lugar é uma loucura pela qual a era vitoriana pagou caro em uma rica colheita de psicopatologia. 27. Sempre que estamos trabalhando dinamicamente em qualquer plano, estamos operando o pilar direito da árvore e derivamos nossa energia primária da força iod de Chokmah. Nesta conexão, devemos nos referir ao fato de que a correspondência microcósmica de Chokmah é dada como o lado esquerdo da face. As correspondências macrocósmica e microcósmica desempenham um papel importante no funcionamento prático. O macrocosmo, ou grande homem, é, claro, o próprio universo, e o microcosmo é o homem individual. Disse que o homem é o único ser que tem uma natureza quádrupla correspondendo exatamente em seus níveis ao cosmos. Os anjos não têm os planos inferiores, e os animais não têm os planos superiores. 28. As referências ao microcosmo não devem, é claro, ser tomadas de forma grosseira como representando as partes do corpo físico. As referências são para a aura e as funções das correntes magnéticas na aura, e deve-se sempre ter em mente, como o Swami Vivekananda aponta, que o que está à direita no homem está à esquerda na mulher. Além disso, deve-se lembrar que o que é positivo no plano físico é negativo no plano astral, é positivo novamente no plano mental e negativo no plano espiritual, como é indicado nas serpentes pretas e brancas entrelaçadas do caduceu de Mercúrio. Se este caduceu for colocado sobre a árvore quando a árvore for marcada para representar os 4 mundos dos cabalistas, um glifo é formado que revela o funcionamento da lei da polaridade em relação aos planos. Este é um glifo muito importante e rende muito à meditação. 29. Disto aprendemos que quando a alma está em uma encarnação feminina, ela funcionará negativamente em Assi e Bria, mas positivamente em Yetzira e Atzilut. Em outras palavras, uma mulher é física e mentalmente negativa, mas psiquicamente e espiritualmente positiva, e o inverso vale para um homem.
Em iniciados, no entanto, há um grau considerável de compensação, pois cada um aprende a técnica de métodos psíquicos positivos e negativos. A centelha divina, que é o núcleo de cada alma viva, é, naturalmente, bissexual, contendo as raízes de ambos os aspectos, assim como o Keter, ao qual corresponde. Nas almas mais evoluídas, o aspecto compensador é desenvolvido em algum grau, pelo menos. A mulher puramente feminina e o homem puramente masculino provam ser supersexuais, a julgar pelos padrões civilizados, e só podem encontrar um lugar apropriado em sociedades primitivas, onde a fertilidade é a principal demanda que a sociedade faz às suas mulheres, e a caça e a luta são a ocupação constante dos homens. 30. Isso não significa, no entanto, que as funções físicas dos sexos sejam pervertidas no iniciado, ou que a configuração do corpo seja modificada. A ciência esotérica ensina que a forma física e o tipo racial que a alma assume em cada encarnação são determinados pelo destino, ou karma, e que a vida tem que ser elaborada e vivida de acordo. Não é aconselhável que façamos truques com nosso tipo, racial ou físico, e devemos sempre aceitá-lo como a base de nossas operações e escolher nossos métodos de acordo. Existem certas operações e certos ofícios na loja para os quais um veículo masculino é mais adequado do que um feminino, e quando o trabalho prático está em andamento, os oficiais em uma cerimônia são selecionados de acordo com o tipo. Mas quando o treinamento de rotina de um iniciado está em andamento, é o costume deixar que todos se revezem nos diferentes cargos para que possam aprender a lidar com os diferentes tipos de força e, assim, se equilibrarem. 31. Benjamin Kidd, em seu livro muito estimulante, The Science of Power, aponta que o tipo mais elevado de ser humano se aproxima do infantil. Observamos o enorme tamanho relativo da cabeça em comparação com o peso corporal no bebê, e que as características sexuais secundárias não estão presentes. Encontramos a mesma tendência aparecendo em uma forma modificada no adulto civilizado. O tipo mais elevado de homem não é um gorila hirsuto, nem o tipo mais elevado de mulher é um mamífero exagerado. A tendência da evolução na civilização é para uma aproximação do tipo entre os sexos no que diz respeito às características sexuais secundárias. Qual porcentagem de homens que vivem na cidade poderia deixar crescer uma barba realmente patriarcal? O caráter sexual primário, no entanto, deve ser mantido intacto ou a raça morre rapidamente, e não temos razão para acreditar que este seja o caso mesmo entre nossos modernos mais epicenos, que enchem os tribunais de divórcio com evidências abundantes de sua transbordante filoprogenitividade. 32. Podemos entender essas coisas na luz que é lançada sobre elas quando são colocadas na árvore. Os dois pilares, o positivo sob Shokman e o negativo sob Bina, correspondem respectivamente ao Ida e Pingala dos sistemas de yoga. Essas duas correntes magnéticas, correndo na aura paralelamente à espinha, são chamadas de correntes do Sol e da Lua. Em uma encarnação masculina, trabalhamos predominantemente com a corrente do Sol, o fertilizante. Em uma encarnação feminina, trabalhamos predominantemente com as forças da Lua. Se desejamos trabalhar com o tipo de força oposto àquela com a qual somos naturalmente dotados, temos que fazê-lo usando nosso modo natural como base de operações e, por assim dizer, disparando da almofada. O homem que quer usar as forças da Lua emprega dispositivos que o permitem ter sua força solar natural refletida, e a mulher que quer usar as forças do Sol emprega um dispositivo pelo qual ela é capaz de focá-las em si mesma e refleti-las. No plano físico, os sexos se acasalam, e o homem gera uma criança na mulher, aproveitando-se assim dos poderes lunares dela. A mulher, por outro lado, desejando a criação e incapaz de alcançá-la sozinha, atrai o homem por meio de seus desejos até que ele lhe conceda sua força solar e ela seja impregnada. 33. Em trabalhos mágicos, o homem ou a mulher que deseja trabalhar com o tipo oposto de força ao de seu veículo físico, e é parte da rotina do treinamento oculto que eles façam isso, muda o nível de consciência para um plano no qual eles se encontram da polaridade necessária, e trabalha nele. O sacerdote de Osíris às vezes emprega os espíritos elementais para suplementar sua polaridade, e a sacerdotisa de Ísis invoca influências angelicais.
34. Como a manifestação ocorre por meio dos pares de opostos, o princípio da polaridade está implícito não apenas no macrocosmo, mas também no microcosmo. Ao compreendê-lo e saber como aproveitar as potencialidades que ele oferece, podemos elevar nossos poderes naturais muito acima do normal. Podemos usar nosso ambiente como um bloco de impulso. Podemos procurar a potente força Shokman em livros, em nossa tradição racial, em nossa religião, em nossos amigos e associados. De tudo isso podemos receber o estímulo que nos fecunda e nos torna criativos mentalmente, emocionalmente e dinamicamente. Fazemos nosso ambiente tocar Shokman para nossa Bina. Da mesma forma, podemos tocar Shokman para sua Bina. Nos planos sutis, a polaridade não é fixa, mas é relativa. O que é mais forte do que nós é positivo em relação a nós e nos torna negativos em relação a si mesmo. O que é menos forte do que nós em qualquer aspecto dado é negativo em relação a nós e podemos assumir o papel positivo em relação a ele. Essa polaridade sutil fluídica e sempre flutuante é um dos pontos mais importantes no funcionamento prático. Se a entendermos e nos aproveitarmos dela, podemos fazer algumas coisas muito notáveis e colocar nossas vidas e nossas relações com nosso ambiente em uma base completamente diferente. 35. Devemos aprender a saber quando podemos funcionar como Shokman e gerar ações no mundo, e quando devemos funcionar melhor como Bina e fazer com que nosso ambiente nos fertilize para que nos tornemos produtivos. Nunca devemos esquecer que a autofecundação envolve esterilidade em algumas gerações, e que devemos ser fertilizados de novo e de novo pelo meio em que estamos trabalhando. Deve haver uma interação de polaridade entre nós e o que quer que tenhamos nos proposto a fazer, e devemos estar sempre alertas para encontrar influências polarizadoras, seja na tradição, ou em livros, ou em colegas de trabalho no mesmo campo, ou mesmo na própria oposição e antagonismo de inimigos, pois há tanta força polarizadora em um ódio sincero quanto há no amor, se soubermos como usá-lo. Devemos ter estímulo se quisermos criar algo, mesmo um útil vida bem vivida. Shokman é o estímulo cósmico. Tudo que estimula é atribuído a Shokman na classificação da árvore. Sedativos são atribuídos a Bina. Obteremos mais insights sobre este princípio de polaridade cósmica ao estudarmos Bina, a terceira Sefira, pois dificilmente é possível entender as implicações de Shokman sem referência ao seu oposto polarizador, com o qual ele sempre funciona. Portanto, não levaremos adiante nosso estudo de polaridade no momento presente, mas concluiremos nosso exame de Shokman por referência às cartas atribuídas a ele no baralho de tarô e retomaremos nossa pesquisa sobre este assunto mais significativo quando Bina nos fornecer mais dados. 36. Como foi observado no capítulo sobre Keter, os 4 naipes do baralho de tarô são atribuídos aos 4 elementos, e vimos que os 4 ases representavam as raízes dos poderes desses elementos. Os 4 2 são atribuídos a Shokman e representam o funcionamento polarizado desses elementos em equilíbrio harmonizado, portanto, 2 é sempre uma carta de harmonia. 37. O 2 de paus, que é atribuído ao elemento fogo, é chamado de Senhor do Domínio. A varinha é essencialmente um símbolo fálico masculino e é atribuída a Shokman, então podemos tomar esta carta como significando polarização, o positivo que encontrou seu companheiro no negativo e está em equilíbrio. Não há antagonismo ou resistência ao Senhor do Domínio, mas uma terra contente aceita seu governo, Bina, realizada, aceita seu companheiro. 38. O 2 de copas, água, é chamado de Senhor do Amor e aqui novamente temos o conceito de polarização harmoniosa. 39. O 2 de espadas, ar, é chamado de Senhor da Paz Restaurada, indicando que a força disruptiva de espadas está em equilíbrio temporário. 40. O 2 de ouros, terra, é chamado de Senhor da Mudança Harmoniosa. Aqui, como em espadas, vemos uma modificação da natureza essencial da força elemental por seu oposto polarizador, induzindo assim o equilíbrio. A força disruptiva de espadas é restaurada para a paz, e a inércia e a resistência da Terra se tornam, quando polarizadas pela influência de Shokman, um ritmo equilibrado. 41. Essas 4 cartas indicam a força Shokman em polaridade, ou seja, o equilíbrio essencial de poder como se manifesta nos 4 mundos dos cabalistas.
Quando aparecem em uma adivinhação, indicam poder em equilíbrio. Elas não indicam uma força dinâmica, como seria de se esperar no que diz respeito a Chokmah, porque Chokmah, sendo uma das supernas, sua força é positiva nos planos sutis e, consequentemente, negativa nos planos da forma. O aspecto negativo de uma força dinâmica é representado pelo equilíbrio, polaridade. O aspecto negativo de uma potência negativa é representado pela destruição, como é mostrado no glifo de Kali, a terrível esposa de Siva, cingida com crânios e dançando sobre o corpo de seu marido. 42. Esse conceito nos dá uma chave para outro dos muitos problemas da árvore, a polaridade relativa das Sefirot. Como foi explicado anteriormente, cada sefira é negativa em sua relação com aquelas acima dela, das quais recebe o influxo das emanações, e positiva em relação àquelas abaixo dela, que procedem dela, e para as quais, portanto, atua como emanadora. Algumas das sefirot pareadas são, no entanto, mais definitivamente positivas ou mais definitivamente negativas em sua natureza. Por exemplo, Chokmah é uma positiva positiva, e Bina é uma negativa positiva. Shezed é uma positiva negativa, e Jebura uma negativa negativa. Netzash, Vênus, e Iod, Mercúrio, são considerados hermafroditas. Yesod, Luna, é uma negativa positiva, e Malkut, Terra, é uma negativa negativa. Nem Keter nem Tifaret são predominantemente masculinos ou femininos. Em Keter, os pares de opostos são latentes e ainda não se declararam. Em Tifaret, eles estão em perfeito equilíbrio. 43. Existem duas maneiras pelas quais a transmutação pode ser efetuada na árvore, e estes são indicados por dois dos glifos que são sobrepostos sobre as Sefirot. Um destes é o glifo dos 3 pilares, e o outro é o glifo do relâmpago. Os pilares já foram descritos, o relâmpago simplesmente indica a ordem de emanação das Sefirot, zigue-zagueando de Chokmah para Bina e de Bina para Shezed, para trás e para frente através da árvore. Se a transmutação ocorre de acordo com o relâmpago, a força muda seu tipo. Se de acordo com os pilares, ela permanece do mesmo tipo, mas em uma área superior ou inferior, conforme o caso. 44. Isso parece muito complexo e abstrato, mas exemplos logo servirão para mostrar que é simples e prático quando compreendido. Tome o problema da sublimação da força sexual, que aflige os psicoterapeutas, sobre o qual eles falam tão levianamente e dizem tão pouco. Em Malkut, que no microcosmo é o corpo físico, a força sexual é em termos de óvulo e espermatozoide. Em Yesod, que é o duplo etérico, é em termos de força magnética, sobre a qual nada é conhecido pela psicologia ortodoxa, mas sobre a qual teremos muito a dizer sob o título da Sefira apropriada. Od e Netzach estão no plano astral, e em Od descobrimos que a força sexual é expressa em imagens visuais, e em Netzach em outro tipo de magnetismo completamente mais sutil, popularmente conhecido como isso. Em Tifaret, o centro de Cristo, a força se torna inspiração espiritual, iluminação, o influxo da consciência superior. Se for positivo no tipo, torna-se a inspiração dionisíaca, uma embriaguez divina, e se for negativo, torna-se o amor crístico impessoal e todo harmonizador. 45. Quando a transmutação é trabalhada nos pilares, ficamos impressionados com a verdade da irônica frase francesa, plus qu'à change, plus c'est la même chose. Chokmah, puro dinamismo, puro estímulo sem expressão formada, em Shezed torna-se o aspecto edificante e organizador da evolução, anabolismo, distinto do catabolismo de Jebura. Em Shezed, a força Chokmah torna-se aquela forma peculiarmente sutil de magnetismo que dá poder de liderança e é a raiz da grandeza. Da mesma forma, no pilar esquerdo, a força que restringe Bina torna-se a Jebura destruidora de formas e, novamente, a criadora de imagens mágicas, Mercúrio Hermistoto. 46. De tempos em tempos, os símbolos da ciência oculta vazaram para o conhecimento popular, mas os não iniciados não entenderam o método de organizar esses símbolos em seu padrão como a árvore, nem de aplicar a eles os princípios alquímicos de transmutação e destilação, onde residem os verdadeiros segredos de seu uso.